perca nada do conteúdo. Pronto, gravando. Bom, gente, então essa aqui é a ementa da nossa aula. Estamos começando agora às 9h50. Pretendo explaná-la no máximo em 30 minutos, tá? Bom, e vamos ver aqui na aula de hoje, primeira aula de reclamação trabalhista. Separei os tópicos mais interessantes e indispensáveis para a elaboração dessa peça prática profissional, tá? Reclamação trabalhista é importante porque é inicial de um processo trabalhista, tá certo? Então, o que vamos abordar hoje? O requisito para elaborar essa peça processual, juízo competente, qualificação das partes, fatos com fundamento jurídico, pedidos, provas, requerimento da notificação, valor da causa, finalização da peça e o prazo prescricional, tá certo? E o roteirozinho para a elaboração da peça, como se fosse um resumo do que a gente vai ver aqui no dia de hoje, tá bom? Bom, vou assinar aqui no chat os dados aqui da nossa aula para que todos vocês assinem o nome completo. Então, assine o nome completo aí, só dê Enter. Não, mas se começa ainda não. Você vai ter que escrever de novo. Deixa eu escrever aqui primeiro. Labo 4. Aula dia 18/8/2020. Turma 10 AM. Turma 10M. 2020.2. Matheus Vida. Matheus Vida. Pronto, gente. Por favor, deem Enter aí com o nome completo de vocês. Michael Douglas, Raíssa, Daiane, Escobar, Milena. Então, vamos lá. Então, gente, primeira observação que eu trago a vocês é a questão dos princípios que vocês bem estudaram lá no direito do trabalho, tá? Os princípios que norteiam o processo trabalhista. Então, vocês sabem que o processo trabalhista ele é norteado pelo princípio da oralidade, da informalidade, da celeridade, tá? O que não quer dizer, gente, que o processo trabalhista seja pura e simplesmente norteado de informalidade, tá? Existem muitas formalidades, apesar de existir o princípio da informalidade, que são inerentes ao direito do trabalho, tá? Inclusive uma petição bem elaborada, tá? Uma petição aí, principalmente após a reforma trabalhista, a petição tem que ser certa, determinada, com pedidos bem claros, específicos, valor da causa, tudo mais. Então, apesar de um princípio norteador do direito do trabalho, ser o princípio da informalidade e da oralidade, a gente vai ver que a gente precisa se ater a muitas regras específicas na elaboração dessa peça prática profissional, tá? O princípio da oralidade, ele é muito importante no direito do trabalho, sobretudo porque em muitas situações processuais você consegue definir na fase instrutória, tá? Na audiência de instrução. Então, o advogado que tem astúcia no processo do trabalho, ele fica muito atento à instrução processual. Você pode perder ou ganhar um processo ali, tá? Naquela instrução. Então, o princípio da oralidade, ele é muito importante e fica muito evidente no processo trabalhista, sobretudo no momento da instrução, tá? Bom, vamos iniciar, portanto, a explanação da nossa aula de hoje, havendo a necessidade de interrupção. Se for algo indispensável, vocês podem interromper, mas se for algo que vocês possam aguardar ao final da explanação, peço que vocês anotem e aguardem, afinal de contas, pode ser que eu responda essa dúvida de vocês no decorrer da aula, tá? Bom, gente, existem alguns requisitos, como eu bem falei para vocês, apesar da informalidade, que norteia a justiça do trabalho, o direito do trabalho de forma geral, existem alguns requisitos para a elaboração da nossa peça prática profissional, tá? Primeiro, é de se observar sempre
que o CPC, subsidiariamente, ele sempre vai ser utilizado na esfera aqui do nosso direito trabalhista, tá? Por assim ser, então, aqueles requisitos lá indispensáveis para a elaboração de uma peça profissional, a gente deve analisar o próprio CLT, mas também o CPC subsidiariamente, tá? Bom, isso quer dizer que a elaboração de uma peça prática profissional, de uma reclamação trabalhista, é a peça inicial trabalhista, gente. Quando a gente começa o nosso processo, a gente observa que o CLT, a partir do artigo 840, ele já traz aí o norte de como deverá ser elaborada essa petição. Bom, o que diz lá na CLT, gente? Deve constar indispensavelmente, então observe, apesar da informalidade que norteia o direito do trabalho, a própria CLT traz exigências em relação a essas peças processuais da Justiça do Trabalho, inclusive com muita novidade com a reforma de 2017, tá? Bom, então o que não pode deixar de faltar na sua peça? Foi um cliente no seu escritório, o cliente pretende processar uma determinada empresa, tá? Então, na sua entrevista, você já vai fazer as perguntas indispensáveis, pertinentes, em relação àquela temática processual, aquela contratação que envolve ali seu cliente com aquela empresa. Bom, ao elaborar a peça prática profissional, você não pode esquecer de primeiro ver a competência daquele juízo que deverá julgar esse processo, tá? Então, designação do juízo, tá? A gente vai começar, como vocês bem sabem, todas as nossas petições, inclusive na petição inicial. Então, o juízo competente, qualificação das partes, chama a atenção de vocês aqui na qualificação das partes. Quanto mais, gente, quanto mais observação vocês tiverem em relação àquela parte específica, melhor será a sua petição inicial. Por quê? Para que você evite, por exemplo, homônimos. Então, homônimos na Justiça do Trabalho traz um problema muito grande processual. Então, qualificação das partes, se vocês puderem caprichar nessa qualificação, vai ser muito interessante para a sua peça. O que vem a ser, Matheus, caprichar nessa qualificação das partes? Coloquem os dados, além dos dados pessoais, RG, CPF, aqueles dados lá inerentes àquele seu cliente, você vai sempre colocar o PIS, tá? Número do PIS e número da carteira de trabalho do seu cliente. Isso vai individualizar muito mais o seu cliente e evitar homônimo. Por exemplo, João da Silva é muito fácil de a gente encontrar uma pessoa com esse nome. Então, quando você tem um cliente João da Silva, quanto mais você conseguir especificar a qualificação desse João da Silva, melhor será. Então, traga o RG, traga o CPF, traga os dados da sua carteira de trabalho, traga o número da CTPS, traga o número do PIS/PASEP, tá? Que é muito importante, inclusive os nomes dos pais dessa pessoa, tá? Então, tragam aí também nome do pai, nome da mãe, para a gente evitar um possível homônimo, tá? Bom, como eu falei para vocês, que subsidiariamente o CPC deverá ser aplicado à Justiça do Trabalho, então vocês vão cuidar também de trazer na inicial trabalhista, assim como estipula o CPC, o endereço eletrônico daquela parte, tá? Então, hoje quase todo mundo tem e-mail, muitos tribunais enviam intimações ali, ou então alguma informação processual para as partes através de e-mail. Então, se vocês puderem, já na qualificação, tragam também o e-mail do seu cliente, tá certo? Alguns advogados preferem colocar o e-mail dele como se fosse o do cliente, porque aí as informações processuais ele recebe e não o cliente, tá? Eu prefiro colocar se eu tiver o dado, ou se não tiver o dado, eu digo simplesmente que não dispõe de endereço eletrônico, aquela parte, tá? Mas você não pode não falar nada. Ou você fala qual é o endereço dele eletrônico, ou não, ou fala que ele não tem, tá?
Então, é melhor do que você omitir completamente essa informação. Na esfera trabalhista, na petição inicial, também, obviamente, vocês vão precisar expor um breve resumo daquele processo. Nesse ponto, eu trago a seguinte observação. Se atenham, gente, se atenham a informações relevantes daquele contrato de trabalho. Quanto mais objetiva for a sua peça, quanto mais objetiva for a sua inicial trabalhista, melhor, mais fácil será de a empresa se defender e mais fácil será o juiz julgar aquele processo da melhor forma possível, tá? Então, exponha os fatos, assim como eles aconteceram, e de uma forma objetiva. Então, se, por exemplo, vocês estão lá na reclamação trabalhista e vocês nada têm no seu pleito autoral, no final da sua reclamação trabalhista, não tem nenhum pedido de dano moral, de assédio moral, porque nos fatos, na decisão dos fatos, vocês vão tratar de situações de, por exemplo, o funcionário, durante o seu labor, era constantemente humilhado pelo seu patrão, era constantemente aí abusado por seus colegas de trabalho, na medida que exigiam um esforço sobrenatural dele, mas nos pedidos você não fala nada de dano moral, você não fala nada de assédio moral, então vocês estão enchendo a petição inicial, a reclamação trabalhista de vocês, de uma informação desnecessária, tá? Então, sejam objetivos. A Justiça do Trabalho precisa de uma celeridade, precisa de que o profissional do direito seja objetivo. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto na atuação profissional. A gente tem visto muitas petições complexas, de difícil compreensão, que inclusive impossibilita até o magistrado julgar aquele caso da melhor forma possível, tá? Então, sejam objetivos na exposição dos fatos, digam efetivamente o que aconteceu e com conexão direta aos pedidos, tá? Então, lembram dos fundamentos fáticos, causa de pedir, pedidos. Então, vocês vão preparar aquela causa de pedir, já direcionando para os pedidos. Então, deve haver uma conexão. Não adianta vocês serem prolixos na exposição dos fatos e lá nos pedidos vocês fazerem 3 pedidos, 4 pedidos, tá? Então, a sua petição fica desconexa, tá certo, gente? Bom, então, breve exposição dos fatos, fundamentos jurídicos também, qual artigo ali da CLT está sendo violado, tá? Qual artigo da Constituição Federal, eventualmente, o artigo 7º da Constituição Federal, que é o artigo que traz aí as nuances do direito do trabalho. Então, tragam aí uma breve exposição, apesar da informalidade do direito do trabalho, mas tragam uma breve exposição do dispositivo legal que aquele contrato de trabalho violou do seu cliente, tá? Ou também da parte reclamada quando a gente for estudar contestação trabalhista, tá certo? Bom, então, o pedido do direito do trabalho, sobretudo com a reforma trabalhista, gente, ele deve ser certo, determinado, inclusive com indicação de valor, tá? Bom, o que quer dizer isso, Matheus? Antes da reforma de 2017, existia a possibilidade de o advogado, por exemplo, pleitear um dano moral e deixar a cargo do juízo arbitrar esse valor, tá? Então, excelência, diante da humilhação que o reclamante veio sofrendo durante toda a sua contratação, requer a indenização do dano moral, valor a ser atribuído por esse magistrado. Não mais é possível, tá, gente? A partir de 2017, os valores precisam ser certos e determinados. Ah, Matheus, nós não somos contadores, nós não temos a habilidade habilidade matemática para trazer em todo o processo o valor certo e determinado. Tudo bem, já que a gente é da área jurídica, a gente não tem realmente esse conhecimento técnico, a gente precisa ao menos trazer um valor aproximado, um valor por alto, não precisa ser
exatamente aquele valor que o seu cliente teria direito centavo por centavo, tá? Mas vocês precisam trazer aí, por exemplo, um valor aproximado. Exemplo, Matheus, me dá um exemplo. Seu cliente teve a rescisão do trabalho por iniciativa da contratante, por iniciativa da empresa, e não foi pago para ele, por exemplo, não foi pago o último salário, não foi pago o 13º, não foi pago férias, nem um terço das férias, gratificação das férias. Então, você sabe que essas verbas seu cliente não recebeu. Então, o que vocês vão fazer, gente? Um cálculo aproximado, tá? Bom, o salário do meu cliente era 2.000. Então, o salário atrasado, R$ 2.000, não foi pago o salário dele. Férias, 2.000 mais um terço, seria o quê? R$ 600. Então, 2.600, tá? Seria aí as férias mais um terço. E o que mais eu falei? 13º salário, não foi pago. 13º salário, a gente calcula aí 8% por mês. Então, ao final do ano, o seu cliente vai ter mais ou menos o valor de um salário a título de 13º. Então, você já consegue fazer um cálculo aproximado, tá? De quanto o seu cliente teria direito. Então, não precisa ser exato nesse cálculo. O juiz não vai lá pegar uma calculadora do juízo e calcular, dizer, não, peraí, doutor, você errou aqui, o valor do crédito do seu cliente era 10.300, você colocou 10.200. Não existe esse rigor excessivo, tá, gente? A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de o advogado, de o advogado indicar o valor na sua petição inicial, mas a própria jurisprudência já se encarregou de dizer que esse valor não precisa ser exato, basta que ele seja aí aproximado, tá? Bom, e finalizando a peça, data e assinatura, porque isso pode influenciar, inclusive, questão de prescrição, tá? Prescrição bienal, que a gente vai ver lá na frente, tá certo? Bom, passando então para o próximo tópico, indicação juízo a quem é dirigida, aquela inicial trabalhista. Bom, a gente sabe que o nosso processo do trabalho, tá? Ele tem algumas nuances para a gente determinar quem será o juízo competente para julgar. Bom, a prevalência é que a gente siga lá o artigo 114 da Constituição Federal, que vai trazer a competência material, tá? Da Justiça do Trabalho. Qual é a competência material? Que é as causas relacionadas ao que tem aí relação de trabalho devem ser julgados pelo juízo competente, que é o juiz do trabalho. Então, a competência material está estipulada na Constituição e a competência territorial está estipulada na própria CLT, artigo 651. Então, por exemplo, será competente os juízos de onde aconteceu aquela celebração do contrato e efetivamente onde aquele contrato foi prestado, tá? Então, por exemplo, se eu sou contratado lá em Salvador, mas para prestar serviço aqui em Guanambi, a competência territorial para julgar o processo que eu tenho com essa empresa será onde efetivamente eu trabalhei, tá? A primeira hipótese da competência territorial, tá? Se for uma questão relacionada ao emprego, ao contrato de salário do trabalho, também vai ser aí, através da competência material, o juízo competente a julgar, a dirimir essas questões, o juízo do trabalho, tá? Então, endereçamento, muito importante, o advogado que não conhece aí as competências para os juízes julgarem a matéria trabalhista, eles podem efetivamente ajuizar uma ação em outra comarca que nada tem a ver com a responsabilidade daquele juízo, tá? Então, por exemplo, a pessoa pensando que por morar em Caetité, a competência, pelo fato de ser mais frágil, o empregado, tá? Ele entender que lá em Caetité ele deve ajuizar a ação porque ele é a parte mais vulnerável, sendo que, na verdade, ele foi contratado em Guanambi, prestou serviço em Guanambi e toda a sua relação aconteceu em Guanambi, então ele está equivocado a pensar que, por ser mais vulnerável, pode ajuizar a ação onde ele mora, tá, gente? Então, vamos se ater à competência, as competências da Justiça do Trabalho, tanto material, que está na Constituição, como a
territorial, que está na própria CLT, tá? Então, a prevalência é de onde ocorreu aquele contrato de trabalho, onde foi realizado o contrato e onde aquele funcionário efetivamente prestou serviço, tá? Ah, Matheus, e se o funcionário foi contratado e de fato começou a trabalhar em Guanambi, aí a empresa abriu uma filial em Caetité, aí esse indivíduo foi deslocado para poder inaugurar essa loja lá em Caetité, por exemplo, e depois abriu outro em Brumado, o mesmo funcionário foi para Brumado, já que ele era um gerente, ele foi lá inaugurar a loja de Brumado, e assim aconteceu com vários interiores. Nesse caso, gente, a competência aí sim ficará a critério do reclamante, tá? Como ele prestou serviço em várias localidades, a pedido da empresa, todas, todas, todas as localidades que ele prestou serviço serão competentes para julgar esse processo advindo dessa relação empregatícia, tá certo? Bom, então, vocês bem sabem, alguns preferem Santíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho, outros preferem ao Doutor Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho da Comarca de Guanambi. Então, isso realmente vai do gosto de cada um, tá? Alguns preferem ao Doutor Juízo, porque ao Doutor Juízo você está se referindo a qualquer um que ocupe, ainda que eventualmente substituindo, etc., aquela qualidade de juiz daquela vara, tá? E, excelentíssimo senhor, doutor, você está direcionando mais para a figura do magistrado. Então, ao doutor juízo, você está se referindo àquele juízo, independente de quem esteja lá, e, excelentíssimo senhor, você está direcionando para aquela figura. Então, não está mais certo ou mais errado você usar uma nomenclatura ou outra, tá, gente? Vocês aí têm a liberdade de escolherem o que mais lhe agrada, tá? Eu, por vezes, escrevo excelentíssimo senhor doutor juiz, quando eu direciono para determinado magistrado que eu já conheço, e outras vezes eu coloco ao doutor juiz, quando, por exemplo, é uma comarca que eu pouco lá vou, que eu não conheço muito os magistrados, e acontece muita substituição de juiz, etc. Então, isso não é uma regra determinante, você utiliza a nomenclatura que mais lhe agrada, tá? Qualificação da parte, já falei para vocês a importância, então posso até pular essa etapa, porque iria ser repetitivo, tá? Então, quanto mais vocês conseguirem individualizar aquele cliente, melhor para vocês, incluindo, por exemplo, a filiação, tá? O nome da mãe. Fatos como fundamentos jurídicos, também já fiz uma breve exposição sobre isso, que vocês se atenham de forma objetiva àquilo que vocês vão pedir ao final da ação, tá? Então, não adianta você colocar uma petição ou elaborar uma petição inicial com muitas informações e que você não utilize dessas informações lá no final da sua peça, tá? Então, não adianta, gente, vocês fugirem do tema. Então, tragam para a sua petição inicial trabalhista aquilo que de fato ocorreu no ambiente de trabalho. Tá? Então, por exemplo, Matheus foi contratado na função de gerente da loja tal. Na qualidade de gerente, ele precisou inaugurar lojas tais, tais e tais, tendo uma carga horária de 8 às 18, porém, precisava ficar de 8 às 20, tá? Portanto, aí tendo 2 horas extraordinárias diárias, ao mínimo. No momento de sua despedida, não foi pago não foi pago o seu 13º, não foi pago suas férias, não foi pago aí o último salário. Então, delimitei a minha petição inicial, aquilo que é necessário, tá? Então, não adianta se eu vou pedir só isso, horas extras, 13º e o meu salário que não foi pago, não adianta mais eu trazer outras informações que serão irrelevantes para essa peça, tá certo? Então, fatos e fundamentos jurídicos sejam bem objetivos. É o que a gente preza no direito do trabalho de uma forma geral, tá certo? Pedidos com suas especificações. Bom, como eu falei para vocês, o próprio TST, através da instrução normativa 41 de 2018, gente, posicionando no sentido que o valor pode ser estimado, tá? Então, não precisa aí o valor do seu pedido especificamente
ser bem exato. Então, normativa que vocês precisam se ater é a normativa 41 de 2018, tá? Então, com o advento da reforma trabalhista de 2017, os advogados ficaram loucos em relação a isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o pedido certo e determinado? Vou ter que contratar o contador, vou ter que trazer o contador para o escritório, já que se não for certa e determinada a minha peça, eu posso ter um indeferimento da minha inicial. Enfim, nós advogados ficamos loucos, logo com o advento aí da reforma trabalhista, e o TST tranquilizou a gente em 2018, no ano seguinte, dizendo: calma, advogados, calma, não precisa esse desespero, tá? Pelo menos tragam uma petição parecida com aquilo que vocês vão ter no final aí, depois de calculado, depois de que essa sentença eventualmente aí seja mensurada, tá? Então tragam pelo menos algo dentro do razoável, o que se tem aí de estimado. Então não vão vocês aí, uma petição que pode ter no máximo aquela petição inicial lá, se a gente for calcular detalhadamente, pode dar no máximo 10 mil reais e a gente pedir 100 mil na inicial. Então está totalmente fora de uma estimativa razoável daquela demanda, tá? Então você não precisa, gente, ser contadores, contadoras, e aí com toda a peculiaridade que tem o cálculo trabalhista, tá? Inclusive eu, no meu escritório, eu contrato um contador para liquidar aquele julgado, quando o juiz não liquida, tá? Então, muito comum nós advogados pagarmos 2% do valor da causa, valor esse que vai ser repassado, obviamente, do cliente, não é do advogado. Então, a gente explica ao cliente: olha, já fizemos aqui um pedido, né, mas o pedido foi estimado, estimo que você teria direito a, por exemplo, 50 mil, 60 mil, mas como a sentença foi bem detalhista e o juízo não trouxe uma sentença líquida, tá? Ele me intimou para liquidar o julgado. O que é liquidar o julgado? É fazer o cálculo exato. Aí sim vem um momento, gente, de vocês contratarem um profissional da área. Quem já tiver formação em contabilidade prefere fazer os cálculos. Tem alguns sistemas que ajudam, PJE Calc, por exemplo. Então, eu me sinto mais seguro contratando, até porque não vai sair dos meus honorários. Já digo ao cliente no ato da contratação, tá? Olha, o valor dos honorários advocatícios serão 30% do valor que você ganhar. Em caso de recurso, esse valor vai subir para 35%, tá? Havendo a necessidade de uma contratação de um escritório específico de contabilidade para fazer seus cálculos trabalhistas, vai crescer mais 2%, que é o valor que o contador cobra para fazer esses cálculos, tá? Então, de 35%, havendo recurso, passa a 37%. Mas esses 2% não são meus. Então, 35% meu e 2% vai ser para o contador. Deixa o cliente bem ciente, tá? Isso a gente faz, inclusive, através de contrato de honorário, ele assinando. E esse problema aí, gente, a gente pode repassar para o contador, quando for o caso de liquidar o julgado, tá? Algumas varas já trazem uma sentença líquida, tá? Então, o juiz lá, quando prolata a sentença, encaminha para o setor de cálculos e o calculista devolve uma minuta lá do cálculo para que o juízo conclua a sua sentença, dizendo qual é o valor da condenação, tá? Mas nem todos dispõem de contador no cartório. Então, em alguns casos, o juiz intima o advogado, tá? Intima-se o reclamante para liquidar o julgado no prazo de 15 dias, eventualmente. Então, a gente é intimado e a gente liquida, tá certo? Então, os pedidos numa petição trabalhista deve ser certo, determinado, especificando o porquê você está fazendo aquele pedido, tá? Portanto, na causa de pedir, você vai especificar e pedido certo determinado com valor estimado, tá? Instrução normativa
do TST. Certo, gente? Não precisa ser exato. Bom, já na sua inicial, vocês obviamente vão demonstrar as provas que vocês pretendem produzir. Então, por exemplo, se vocês forem pleitear aí uma prova pericial, tá? Já na inicial, a gente deve dispor, professor, mas o princípio da justiça do trabalho é o princípio da informalidade e o advogado ele deve ter um momento adequado para, inclusive, a produção de provas no momento da instrução processual. Inclusive, os advogados não arrolam as testemunhas já no ajuizamento da ação, porque é o momento de produção de provas no momento da instrução. Perfeito. Quem pensa assim está correto. Contudo, gente, a gente precisa, ao menos, demonstrar na inicial a pretensão de produzir determinada prova, tá? Exemplo, se eu trabalho num ambiente insalubre, gente, ou num ambiente perigoso, tá? E eu vou pedir aí no meu processo adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, já que eles não cumulam, tá? Então, suponhamos que eu vou pedir um adicional de insalubridade. Eu trabalho num ambiente com ruído muito grande. Por exemplo, tenho vários clientes que trabalham no aeroporto de Salvador, e aí a gente pede, eventualmente, lá na inicial, um pedido de adicional de insalubridade, tá? Alegando que aquele indivíduo reclamante trabalha no ambiente insalubre, então já na inicial eu vou informar o juízo, eu vou requerer todos os meios de prova em direito admitido, inclusive prova pericial, tá? Então, posso pedir uma perícia para constatar se naquele local há uma insalubridade ou não. O que quer dizer isso, gente? Já na inicial, eu devo fazer o pedido, não posso esquecer, se eu pretender aí o adicional de insalubridade, constar no meu pedido, inclusive dizer que quero produzir essa prova. Por quê? Porque o juiz pode pautar o seu processo, tá? Sabendo que naquele processo específico existe um pedido de insalubridade. Então, quando o juiz está fazendo a pauta de audiências daquela comarca dele, daquela vara, ele sabe que determinado processo há um pedido de insalubridade, determinado processo há um pedido aí de instrução mais rebuscada, que vai exigir da pauta dele mais tempo. Então, ele já reserva uma pauta diferenciada para o seu processo, tá? Então, demonstre a prova que pretende produzir já na inicial. Matheus, já preciso produzir a prova? Não. O momento da produção da prova será oportuno. As provas documentais, claro, você já vai apresentar. Então, as provas que já foram produzidas já devem vir com a inicial. As provas que ainda serão produzidas, que dependerão, por exemplo, de determinação judicial, para ouvir testemunha, por exemplo, é uma prova que depende do juízo para ser produzida, uma prova de insalubridade, tá? Portanto, aí aquela perícia que será feita depende da designação do juízo, inclusive o perito será o perito do juízo, o juízo que vai designar. Então, vocês já devem pedir na inicial as provas que você pretenderá produzir, que ainda não estão produzidas, porque dependem do magistrado, e aquelas provas que você já tem, sob pena de preclusão, tá certo? E já apresentam com a inicial trabalhista, senão vai precluir o direito de apresentar aquela prova, tá, gente? Finalizando aqui, requerimento de notificação do réu. Aqui no processo trabalhista, a gente tem uma peculiaridade. A gente não pede citação do réu, tá? A CLT é bem clara no sentido da nomenclatura diferenciada. Então, o advogado que lá na inicial trabalhista ele pede ao final a citação do réu, ele demonstra que ele não atua naquela área, tá? Ele demonstra que ele não está familiarizado, inclusive, com os termos aplicados à esfera trabalhista. Então, ao final, requer a notificação da reclamada para querendo compareça à audiência de conciliação e apresente a sua contestação
sob pena de revelia e confissão. Então, a nomenclatura só é diferente, gente. A intenção é a mesma, tá? A consequência é a mesma. Então, o requerimento final, na peça trabalhista, é de notificação do réu. Peça a notificação, não peça uma citação do réu. Isso é na esfera civil, e o advogado que faz assim demonstra não trabalhar nessa área trabalhista, que é ceifada de peculiaridade, tá certo? Bom, valor da causa, finalizando agora aqui a nossa exposição da peça, é efetivamente o valor que vocês somarem lá daqueles seus pedidos, mais uma vez ressaltando que não precisa ser determinado, tá? Mas a reforma trabalhista traz aí a necessidade de um valor ao menos estimado, tá? Está no artigo 840, parágrafo 1º, tá certo, gente? Com isso a gente finaliza a peça, dizendo ali onde você está protocolando, com aquela comarca competente, a data e o nome do advogado, tá? Detalhe para que eu traga a vocês é em relação à prescrição. Bom, você sabe que existem dois tipos de prescrição no direito do trabalho, né? De quais são? Bienal Quinquenal. e qual, Cláudio? Prescrição bienal e quinquenal. Pronto, bienal e quinquenal. Quando o cliente for ao seu escritório de advocacia, gente, fiquem atentos com as prescrições, tá? Porque prescrição acontece a perda do direito da ação do seu cliente. Bom, se o cliente, observe o que acontece com muitos advogados. O cliente foi demitido hoje, dia 18/8/2020. Pronto, foi demitido hoje, foi lá no escritório da doutora Bruna Neves. Então, minha aluna, doutora Neves, vai estar advogando daqui a alguns meses já. Então, foi um cliente no escritório da doutora Bruna. Ó, doutora Bruna, acabei de ser demitido, né? Com essa pandemia e tudo mais, a empresa me demitiu. Trabalhava aqui na energia eólica de Caetité e passei 5 anos na empresa. 5 anos na empresa, fui demitido agora, 18/2/2020. Aí o que é que muitos advogados fazem, que não será o caso de Bruna, que ela está tendo essa aula comigo. Mas o que é que muitos advogados fazem? Bom, o cliente chegou agora, dia 18/8/2020. Obviamente, eu tenho prazo de 2 anos para ingressar com a ação, tá? Tenho prazo de 2 anos ainda, então estou bem tranquilo. Tenho um prazo suficiente, um lapso temporal de 2 anos para entrar com essa ação. Bom, tenho muitos processos aqui na frente, vou priorizar outros processos e vou deixar o caso lá, vamos colocar o nome desse cliente, Cláudio, meu aluno aqui, Cláudio Henrique. Então, Bruna fala, não, vou deixar o processo de Cláudio para depois. Cláudio acabou de chegar, acabou de ser demitido, tenho 2 anos para entrar com a ação dele. Suponhamos, gente, que Bruna entre com essa ação 2022, o dia 10/8/2022, faltando 8 dias para completar 2 anos. Aí, Bruna, tô tranquila, me livrei da prescrição bienal. Então, de entrar no processo de Cláudio já estava ligando e tudo mais, de entrar no processo dele. Só que Bruna esqueceu da prescrição quinquenal, tá? Então, conseguiu socorrer Cláudio da prescrição bienal, beleza. Mas Cláudio perdeu 2 anos do direito trabalhista dele. Perdeu 2 anos, porque Bruna demorou 2 anos para dar entrada. Então, infelizmente, gente, os advogados lembram-se da prescrição bienal, mas esquecem da prescrição quinquenal. E o que acaba fazendo? Perda do direito do cliente, o cliente nem sabe que isso está acontecendo. Aí liga para o advogado, e aí, doutor? E aí, doutora Bruna? E meu processo? Aí Bruna falou, Cláudio, fique calmo, foi demitido agora. Suponhamos que Cláudio prestava horas extras, tá? E Cláudio fazia lá 2 horas extras por dia. Gente, a depender do salário de Cláudio, 2 horas extras por dia é muito dinheiro, tá? Como é que a gente faz o cálculo da hora extra? A gente pega aquele valor do salário de Cláudio, divide por 220, a gente vai ter o valor da hora
de Cláudio, e a depender da hora extra, se for o sábado, domingo, pode acrescer 100%, tá? Se for o dia normal, vai ser aquele valor mais 50% da hora. Então, suponhamos que a hora de Cláudio seja R$ 50, 50% de hora extra, R$ 75. Se você colocar isso por dia, gente, durante 2 anos, vou fazer um cálculo simples aqui com vocês, só para vocês entenderem, sem eu fazer nenhum reflexo do fim de semana remunerado, tá? Do repouso semanal remunerado. Então, vou fazer um cálculo aqui bem grosso, bem básico, para mostrar para vocês a diferença, o prejuízo que Bruna poderia dar na ação de Cláudio. Então, suponhamos R$ 50 a hora aula de Cláudio, mais 50%, então R$ 75. Se a gente calcular isso por dia, gente, então vezes 30, em um mês, Cláudio tem R$ 2.250 de prejuízo. Em um mês. Aí eu vou colocar em um ano, vezes 12, R$ 27.000. E aí eu vou calcular em 2 anos, porque foi o prejuízo que Bruna deu a Cláudio no nosso exemplo. R$ 54.000 de horas extras, sem contar reflexo do repouso semanal remunerado, 13º, férias, etc., que horas extras integram o salário e tem todos os seus reflexos em decorrência disso. Então, a gente vai dar um prejuízo de, no mínimo, R$ 70.000 a Cláudio, sem que ele nem saiba, e muitos advogados fazem isso sem saber, tá, gente? Porque a prescrição quinquenal deve ser analisada junto com a prescrição bienal. Agora, se Cláudio fala para a Bruna, doutora, passei 3 anos trabalhando na empresa. 3 anos trabalhando na empresa e fui demitido agora, dia 18. Aí você já de convir comigo que esses 3 anos a prescrição quinquenal não vai ser atingida, tá? Porque se Bruna demorar 2 anos para dar entrada no processo de Cláudio, a gente conta os 5 anos para trás. Então, ele ainda vai ter os 3 anos, vai ter direito aos 3 anos que ele havia elaborado, tá, gente? Então, prescrição quinquenal, ela é interessante para quem tem mais de 3 anos na empresa, tá? Aí, você pode se dar o luxo de não analisar a prescrição quinquenal, quando o seu funcionário tem 3 anos ou menos. Mas seu cliente tendo mais de 3 anos de contrato de trabalho, fique esperto com a prescrição quinquenal, porque vocês podem perder, como eu dei um exemplo aqui, simples, um valor esdrúxulo que vocês efetualmente causaram prejuízo ao cliente. Isso pode ser, inclusive, gente, objeto de ação do cliente contra você, porque houve negligência por parte do advogado. Tá certo? Então, se atentem às prescrições bienal e quinquenal. Caso o seu cliente esteja menos de 3 anos na empresa, aí vocês ficam tranquilos e tranquilas para elaborar aquela prescrição quando vocês puderem no prazo desses 2 anos, tá? Então, muitos advogados realmente estão atarefados e aí, nesses casos, ele pode se dar o luxo de, não vou fazer o processo de Cláudio hoje, vou fazer mês que vem, vou fazer só no ano que vem, etc, etc. Mas, passou de 3 anos de contrato de trabalho, fiquem espertos, que aí vocês podem prejudicar o cliente. Tá, gente? Bom, é o que tinha de interessante para trazer a vocês em processo de trabalho em relação à inicial trabalhista. 10h34, então consegui fazer em 30 minutos. É bem o tempo que eu estimei, 30, 34 minutos. Tá certo, gente? Agora eu vou abrir a possibilidade para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode ficar à vontade. E me digam se a aula ficou clara, se ficou aí alguma dúvida pendente, o que é que vocês acham? Posso parar aqui de compartilhar a tela para olhar vocês aqui, parar a apresentação para olhar vocês. E aí, Cláudio, me conta aí, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Ficou clara a explanação dessa forma remota aqui? Sim, tá ótimo, deu para entender tranquila a explanação aí. Só, já que você abriu espaço para falar, vou aproveitar e fazer uma pergunta. Em relação à competência territorial,
A regra a gente sabe que é o local da prestação do serviço. Sim. Mas a gente sabe também que a Justiça do Trabalho ela sempre busca facilitar o acesso à justiça ao trabalhador, né? E aí eu Sim. já vi em casos reais em que o juiz ele modificou a competência para o domicílio do reclamante, porque eram situações que não tinha possibilidade de ajuização no local da prestação do serviço. Assim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor concorda com esse posicionamento? Depende do lado que eu esteja. Se eu for advogado da empresa, eu vou pedir uma preliminar de incompetência absoluta em razão do lugar. Isso é uma possibilidade de Incompetência exceção de absoluta. competência, né? Exatamente. Porque, Cláudio, digamos que eu seja advogado da empresa, tá? Se eu abrir esse precedente que o magistrado possibilitar, isso aí no tribunal eu conseguiria derrubar, tá? Até porque se eu abrir esse precedente, vai ficar caro para a empresa ter que ir se defender em cada local. Imagine você aí, se a gente estiver tratando de uma empresa que tenha 500 funcionários, tá? E cada funcionário mora em uma localidade distante. Um mora aqui em Caetité, que é ao lado de Guanambi. Se o contrato foi prestado aqui em Guanambi, ele prestou serviço em Guanambi, ele processar em Caetité, o juízo de Caetité entender que é competente para julgar essa matéria, o mesmo raciocínio vai ser para o funcionário que mora em São Paulo. Você concorda comigo? Então, o funcionário que veio de São Paulo para cá, começou a prestar serviço na mesma empresa, vai dizer, ora, Cláudio, a ajuização dele em Caetité. Quer dizer, o juiz entendeu que ele é uma parte vulnerável, que ele pode ajuizar a sua ação em Caetité. Eu sou mais vulnerável ainda que Cláudio, porque eu moro em São Paulo, sou mais pobre do que Cláudio e não tenho nem dinheiro para pagar um ônibus para me dirigir a Guanambi. Vou ajuizar minha ação aqui em São Paulo. Aí tem outro cliente, irmão dele, também em São Paulo, faz a mesma coisa. Outro no Rio de Janeiro, são 500 funcionários. E aí, eu te pergunto, vai ser justo com essa empresa a ofender aí o princípio da territorialidade e se defender em cada lugar, que são vários os lugares, tá? A gente está tratando de um país aí com imensidão que você bem entende, e aí eu ter de me defender em cada localidade, você acha coerente? Não, com certeza eu concordo. Mas tem autores, né, que entendem que fere o Sim. princípio do acesso à justiça, né? Que o trabalhador fica prejudicado nessas situações, mas eu concordo com você. Depende do lado que você estiver advogando, é o que você disse, né? Exato. Data máxima vênia, Cláudio, data vênia, a interpretação desses autores, existem sim autores que entendem isso, mas a corrente majoritária entende o contrário, né? Quer dizer, foi interessante para o trabalhador vir trabalhar aqui, mas na hora que for demitido, ele vai alegar a sua aí, vulnerabilidade, e na hora de contratar, de receber o salário, de efetivamente vir trabalhar, porque ele não alegou aí a sua vulnerabilidade, falou, não, é muito longe para eu trabalhar aí. Você entendeu? Verdade. Uhum, com Então, certeza. isso aí, eu, Data Vênia, discordo do doutrinador que entende que deve prevalecer o princípio da vulnerabilidade pelas explanações que eu fiz. Eu acho muito injusto para uma empresa, se for uma empresa de grande porte, Cláudio, muito bem. Isso a gente consegue vislumbrar alguma possibilidade. Mas digamos você tenha aí uma empresa que conserte celular, tá? Você com muita dificuldade é um MEI, microempreendedor individual. E aí você a muito custo conseguiu assinar a carteira de trabalho de 2 funcionários. Então, um mora em Caetité, outro mora lá em São Paulo. Então, você, empregador, porque o princípio tem que ser para todo mundo, tá? Eu sei que a gente deve relativizar, mas a jurisprudência pode ser formada e aí as pessoas também quererem utilizar dessa jurisprudência. Então, funcionário de uma grande empresa, da Eólica Caetité, por exemplo, vai ter recursos para se defender lá em São Paulo. Mas você, Cláudio, que é um empregador, tá? Que com muito custo conseguiu assinar o contrato de trabalho desses 2 funcionários, ter que ir lá para São Paulo se defender,
alegando o princípio da vulnerabilidade do trabalhador, eu acho desarrazoável. Tá? É uma opinião apenas. Claro que você vai ver outras vertentes, e você está aqui para isso, tá? Você está amadurecendo as suas teses jurídicas, e esse é a minha opinião, que não é preponderante e também não deve prevalecer a outros doutrinadores, outros não, aos doutrinadores, que eu não sou doutrinador, mas é a minha humilde opinião, tá? Você pode Beleza. discordar e fundamentar realmente nessa corrente aí que defende isso. Eu, particularmente, não defendo. Beleza, professor. Obrigado. Valeu. Nada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Bárbara Graia. Ô, E aí, prof, a questão diga, Gabi. do perito, que você falou lá de insalubridade, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto. No dia da perícia, a empresa pode contratar um perito particular para acompanhar esse perito designado pelo juízo? Chama-se assistente técnico, Gabi. Sempre que o juiz designar uma perícia, o juiz vai dar um prazo para a parte apresentar os quesitos, tá? Que esse perito deverá responder quando da realização da perícia, e o mesmo prazo para que a parte apresente um assistente técnico. Então, por exemplo, eu trabalho no aeroporto de Salvador. Eu sofro uma insalubridade muito grande por conta dos ruídos que são feitos lá no pátio do aeroporto, e eu atendo, por exemplo, eu sou um mecânico de avião e eu tenho que atender esse avião em funcionamento para ver como está o motor, etc, etc. Bom, eu, na qualidade de reclamante, quando pleitear essa reclamação trabalhista, eu vou alegar a insalubridade, vou requerer uma perícia, tá? O juízo vai designar o perito do juízo e vai dizer: Matheus, você tem um prazo para apresentar os quesitos, o que você quer que esse perito responda na perícia, tá? Então eu vou dizer: eu estando a 1,5 m do motor, pode causar algum dano ao meu tímpano, ao meu ouvido. Eu estando aí na proximidade do abastecimento da aeronave, isso pode causar também um risco à minha vida, portanto, uma possível periculosidade, etc, etc. Nesse mesmo prazo, o juiz vai dizer: Matheus, se você quiser designar um assistente técnico, ou seja, esse assistente técnico, obviamente, ele não é imparcial, como o perito do juízo, tá? O perito ele vai fazer aquela perícia ceifada na imparcialidade. Ele não deve tender a um nem a outro. Mas o seu perito, que será particular, que será assistente técnico, a nomenclatura mais adequada, ele vai fazer um laudo, daquele mesmo laudo que o perito do juízo vai fazer, só que ele vai fazer um laudo tendendo, claro, ao cliente dele. Então, ele vai ter também, você vai ter um assistente técnico, que vai ser um perito contratado, que você pode, muitas vezes, a gente contrata, inclusive, colegas daquela pessoa que vai fazer a perícia. Eu tive uma perícia semana passada em que o perito conhecia, através da atividade profissional, era um médico, e o outro médico tinha uma clínica ao lado. Tá? Então, foi uma perícia médica, o perito que eu indiquei era vizinho de clínica do médico. Então, um não é melhor que o outro, mas um é perito do juízo, que ele é dotado de imparcialidade, o outro é assistente técnico da parte, que ele aí, obviamente, é dotado de parcialidade, tá? Visto que o seu lado vai tender a favorecer quem o contratou. Entendeu? Professor. Peraí, deixa eu ver se Gabi ficou satisfeito aqui. Ficou Falei satisfeita? certo, entendi, obrigada. Nada. Quem mais agora aí? Quem falou? Professor, é Mauro. Eu já vi em algumas situações o advogado separar o pedido de insalubridade dos outros pedidos, porque demora mais aí. Por causa do rito, né? Tem advogado, Mauro, que faz o seguinte, que entra com ação separada de insalubridade, e tem advogados que fazem acumulado, tá? Nada obsta você fazer acumulado ou separado, vai de critério de cada advogado, tá? Por quê? Porque a perícia, ela tem prazos específicos, tá? Ela vai ser designada um dia que o perito do juízo tem disponibilidade, então não vai
acontecer com a mesma celeridade que um processo sem uma elaboração de prova pericial. Então, não há prejuízo algum. Alguns advogados separam, fazem esse pedido em um processo autônomo e todas as demais verbas rescisórias em outro processo. Isso vai do entendimento de cada profissional. Tá? Nos meus processos, eu prefiro acumular tudo, até porque eu não tenho excesso de prazos que eu vou ter com 2 processos. Então, eu controlo meus prazos em um processo só, eu consigo fazer de uma forma mais organizada. Aí, se você transforma um processo em 2, você vai ter prazo em um processo diferente de prazo de outro, prazo para recurso em um, prazo para recurso em outro, e aí você acaba tendo um trabalho dobrado, tá? Mas isso vai de sua cabeça, você escolhe, não está errado, entendeu, Mauro? Entendi. E aí, gente, alguém mais? Diga, Andressa. Aqui é bom que eu vejo logo quem estava fazendo a pergunta. Na sala de aula, não necessariamente. Diga. Só fica o nome, né? Eu tenho uma dúvida aqui, não sei se é meio besta, sei lá. Não existe Assim, dúvida besta. Primeiro, cadê sua câmera? depois eu ligo. Tá certo. Mas não existe pergunta besta, não, viu, Dessa? Cada pergunta tem sua peculiaridade, inclusive tem gente que tem vergonha de fazer, e às vezes você faz a pergunta que muita gente queria. Pode perguntar. Beleza. No município que não tem justiça do trabalho, aí a pessoa tem que protocolar em um outro município, né? Um município vizinho que tem, né? Onde não tem justiça do trabalho, a justiça comum pode ser competente Sim, para pode ser processar, tá certo? competente. Sim. Justamente, então, aí, nesse caso, quando a pessoa vai protocolar a sua petição no outro município, isso pode ser considerado uma exceção a essa competência territorial? E como é que fica essa questão se a justiça comum pode julgar? Fica como assim? Pronto, a sua pergunta de besta não tem nada, tá? É uma pergunta muito interessante e que muita gente desconhece. O que acontece em relação ao princípio da territorialidade? O próprio tribunal, Andrés, ele vai ter lá um ordenamento, né, de quais processos poderão ser julgados por aquele tribunal. Então, suponhamos que você esteja em um município que não tem vara do trabalho, só tem justiça comum. Aquela justiça comum, na sua organização judiciária, vai estar lá dizendo que é competente também para julgar as matérias trabalhistas daquele município, tá? Então, o advogado que atua ali naquela região, ele vai ter conhecimento que existe um ordenamento ali, na verdade, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que estipula no seu próprio site, tá? No próprio TJBA, se você acessar, vai ter lá o regimento interno do tribunal e qual a competência de atribuição de cada comarca, tá? Então vai ter lá, por exemplo, a comarca de Casté, não é o caso, viu, gente, mas estou dando um exemplo. Comarca de Casté não tem justiça do trabalho, mas É o tem caso lá... sim, aqui não tem não. Aqui não tem vara do trabalho, não. Não tem, né? Então, pronto, não. Vai estar lá, Cláudio, na competência da Justiça Comum, tá? A possibilidade de ajuizar ações trabalhistas, tá? Então, o próprio tribunal, gente, faz a organização judiciária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e nessa organização vai dizer as competências ali daquela, por exemplo, comarca que não tenha Justiça do Trabalho. Entendeu? É assim aí, Cláudio? Dessa maneira mesmo. Aí, no caso, só que a competência ela passa a ser relativa também, né, professor? Exato. Aí a gente, no caso, igual no caso no escritório que eu trabalho aqui, a gente sempre opta por ajuizar essas reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho em Guanambi mesmo. Justamente por toda a celeridade e por ser justiça especializada, é uma justiça especializada, né? É uma justiça que já tem... mas a justiça, se a gente pensar assim, Cláudio, essa comarca que não tem justiça visa justamente aquela questão que você levantou, tá? De dar para a parte vulnerável a possibilidade de ajuização. E essa justiça, embora não seja especializada, mas se há muito tempo já lida com aquele tipo de situação, ela acaba também tendo aí as peculiaridades daquelas contratações ali daquele município, tá? Então, o juízo, depois de um certo tempo, claro, ele acaba tendo habilidade também para conhecer as nuances
das contratações são feitas ali no seu território. Então, às vezes, é até interessante também o julgamento, porque o direito, gente, o direito é um só. Ele é dividido em ramificações para melhor compreensão, tá? Do operador do direito. Então, muitas vezes, Cláudio, eu já vi juiz da vara de família julgar processo trabalhista com uma competência muito melhor que muitos juízes do trabalho, entendeu? Já vi julgamentos de juiz de vara comum melhor do que julgamento da vara do trabalho. Por quê, claro? Porque ele conhece as nuances daquela peculiaridade do seu município, por exemplo, tá? Ele conhece ali como aquela empresa atua, ele está vendo na prática, porque, vejam, gente, a justiça do trabalho é muito interessante. Quando o juiz tem contato direto com a parte, ele tem a possibilidade de dar um julgamento muito mais acertado. Por isso que eu odeio quando o juiz substituto julga meu processo. Um juiz faz a instrução e um substituto julga. Eu fico com a raiva disso, porque aquele juiz que participou do momento instrutório, eu entendo que ele tem uma aptidão muito maior para julgar. Então, imagine você, Cláudio, o juiz de uma comarca pequena, que ele está vendo ali o estabelecimento, ele sabe a hora que aquele, vamos supor aqui, um mercado, tá? O juiz vai julgar uma contratação que aconteceu no mercado da sua cidade. O juiz sabe a hora que o mercado abre, o juiz sabe a hora que o mercado fecha, o juiz sabe as peculiaridades, que aquele mercado faz festa todo final de semana, que o estacionamento é utilizado para um evento aí todo final de semana, sexta, sábado, domingo. Então, o juiz entende as nuances daquela contratação com uma facilidade muito maior do que o juiz de Guanabi, por exemplo, que nunca foi em Caeté. Você está entendendo? Que a gente não pode... Sem dúvida, inclusive naquelas situações que o senhor até explicou também, né, de precisar de um perito para fazer um laudo de insalubridade. Se fosse o caso, seria muito mais fácil de nomear um perito da cidade para poder fazer a perícia, porque o juiz já sabe onde é o local. Exatamente. Evita que a empresa engane o perito, você está entendendo? Então, eu não sou daqueles que criticam, você vai ver aí, doutrinadores de todo tipo, né, que criticam essa questão da possibilidade de uma justiça comum julgar uma matéria trabalhista. Eu, particularmente, parto do princípio que o juiz, quanto mais próximo da situação que ele vai julgar, claro que ele sem se contaminar com as provas, tá? Mas quanto mais ciente da situação, mais subsídio ele vai ter para julgar. Diferente de um juiz distante, que aí pode ser, por conta da competência relativa, pode julgar a demanda que ele não conheça, por exemplo, a cultura daquela cidade, tá? Ele não conhece que lá em Caeté tem uma festa lá todo dia de sábado naquela localidade ali da contratação de serviço. Então ele julga com um distanciamento maior. Você entendeu? Por isso que eu não tenho preconceito nenhum com essas comarcas que não têm esse trabalho e o juízo aí comum acaba julgando. Beleza, gente? Ei, professor, então a regra é a justiça comum, se não tiver justiça do trabalho. Então, se não tiver justiça do trabalho, a competência pode ser município. relativizada. Aí a competência pode ser relativizada, tá? O juízo então pode comum ser poderá... tanto no juízo comum quanto no município mais próximo. Isso. Oi, professor, bom dia. Oi, bom dia. Tem algum requisito com relação a essa situação da competência territorial? E vou dar um exemplo aqui do município de Santa Maria. Justiça do Trabalho é em Bom Jesus da Lapa, né? A competência da Justiça do Trabalho. Duas empregadas da prefeitura, elas trabalhavam em um regime, uma de contrato e outra de livre nomeação e exoneração. Saíram, não conseguiram receber os salários e procuraram um advogado. Na prefeitura? Sim, aí uma que foi nomeação e exoneração, o advogado entrou na Justiça Comum e a outra, que era regime de contrato, na Justiça Federal na Lapa. Eu queria saber o porquê que aconteceu isso. Olha, Bárbara, se analisar o caso concreto, fica difícil entender por que o colega optou. É o mesmo advogado das Sim, duas? o mesmo advogado. Mas, Bárbara, sabe, eu acho que vou dar uma opinião, não sei se é isso que o professor falou, né? Mas eu acho que é por conta do regime jurídico.
Um é CLT e outro é estatutário. Quando é estatutário, é competência da justiça comum. E provavelmente a outra é a CLT, que é livre nomeação. Que é Então, seletista. exatamente, logo, Faz sentido. um é competência da justiça do trabalho e outra da justiça comum. Faz sentido, faz sentido. Depende também do regime de contratação. Então, por isso que eu estou dizendo que, sem analisar o caso concreto, a gente pode, por alto, né? Dizer que isso influencia diretamente a questão do regime. Mais alguma Ei, dúvida? Pro, Nada? se eu trabalhar 20 anos em uma empresa, eu só vou poder requerer os 5 últimos anos trabalhados? Sim, prescrição quinquenal. Antes, o FGTS tinha uma prescrição trintenária, tá? Mas acabou também tudo se reduzindo a 5 anos. Então, a prescrição, a gente tinha, quando eu comecei a advogar, ainda tinha muito isso. O FGTS, a gente pedia os últimos 30 anos de depósito do FGTS, mas as demais verbas trabalhistas a gente podia se resumir a 5 anos. Agora unificou tudo, realmente 5 anos é o prazo prescricional. É muito pouco isso, viu? Muito pouco, inclusive tem muita gente que tem lá muita gente 20 anos de empresa. Envelhece na empresa, depois vai ser demitido, sei lá, por Eu, por 5 anos. exemplo, eu achei um absurdo passar essa reforma de redução do FGTS, tá? Eu acho que reduzir para 5 anos a prescrição do FGTS foi a maior perda do direito trabalhista que o trabalhador teve. Quer dizer, a empresa que trabalhou, que ficou lá com o indivíduo 30 anos, sem recolher FGTS, só precisa pagar os últimos 5 anos. Para mim, foi a maior ofensa, a maior forma que o trabalhador teve aí em relação à ofensa do seu FGTS violado foi essa. Estimula o empregador a não depositar o FGTS. Exatamente. Já que se a pessoa trabalhar 10 anos, ele só vai pagar 5 lá no final, melhor ele não pagar. Exatamente. Agora, Cláudio, não podemos perder de vista que o funcionário pode ajuizar a ação trabalhando, viu, gente? Sem dúvida. Claro que ele vai ser demitido, né, por conta disso, mas se ele entender, muitas empresas não demitem o funcionário, não é porque não querem não, viu, gente? É porque não tem dinheiro para demitir. Então, por exemplo, o funcionário tem lá 5 anos de empresa, então já tem, se o salário dele for alto, ele tem aí 5 anos de FGTS, mais 40% que a empresa vai ter que pagar de multa. Então, às vezes, a empresa não tem dinheiro para demitir esse funcionário. O que a empresa faz? Para de depositar, já que 5 anos é o prazo prescricional. O que o seu cliente pode fazer se te procurar e relatar esse fato? Vocês podem ajuizar uma ação com ele trabalhando. Tá? Olha, para que você não perca os seus direitos trabalhistas, tá? Para que não haja aí, para que você não seja abrangido pela prescrição quinquenal, a partir do mês que vem você já começa a perder o direito do FGTS. Então, vou ajuizar uma reclamação trabalhista, não se preocupe que ele não vai ter nem condições de te demitir, porque ele já queria te demitir há muito tempo. Isso aí, se for demitido, vai ser uma demissão sem justa causa e, obviamente, você vai ter todos os seus direitos trabalhistas. Então, o advogado precisa ter a consciência daquele caso concreto ali do cliente. Eu já atendi clientes que a empresa pirraçava, sem ter dinheiro para demitir, forçando uma demissão do funcionário. E aí eu entrei com a ação trabalhista, o processo ativo, gente, o contrato de trabalho ativo, ajuizando a reclamação trabalhista, pedindo, inclusive, assédio moral, dano moral e tudo mais, com ele trabalhando lá. O ambiente já estava horrível mesmo de trabalho, ele chegava lá, ouvia piada, e o empregador querendo que ele pedisse demissão, forçando até um pedido de demissão, mas ele resistiu, aí quem começou a pirraçar foi ele. Ajuizou a reclamação trabalhista, ajuizamos, portanto, e aí ele trabalhando, o empregador teve que engolir, ele processando a empresa, mas lá firme e forte, fingindo que nada estava acontecendo. É possível também, viu, gente? Isso acontecer. Bom, falei demais. Temos aí já um bom tempo de gravação de aula. Alguém mais quer tirar alguma dúvida?
Ei, professor, deixa eu te perguntar aqui. Você disse que fala juntamente uma breve exposição dos fatos com os fundamentos jurídicos. Então, não tem aquela Sim. divisão que tem no processo civil. Primeiro fala os fatos, depois os Sim, fundamentos? Não tem, tem, não? tem também. Porque você deu Você, para entender que é é os porque, dois ao mesmo tempo. Você que vai não, Nath, estruturar. você que vai estruturar, Nath. É bem livre, tá? Inclusive, o princípio que norteia o direito do trabalho é a informalidade. Então, tem advogados que separam em tópicos. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu separo em tópicos, tá? Por quê? Porque fica mais fácil de a empresa se defender, para não alegar aí que eu dificultei a defesa, e fica mais fácil para o juiz julgar. Então, eu separo fatos, o que aconteceu nos fatos, eu separo fundamentação jurídica, tá? Qual artigo está sendo violado da CLT, qual artigo da Constituição está sendo violado, e eu separo também os pedidos, tudo certinho. Em alguns aspectos, eu separo do FGTS, quando é alguma coisa peculiar a trazer do FGTS, do FGTS. Excelência, o FGTS passou a ser recolhido no ano tal, parou no ano tal, depois o empregador voltou a recolher, etc. Então, quando tem alguma peculiaridade, eu separo aquele tópico para chamar a atenção do juízo, tá? Mas você vai ter a liberdade de fazer como você acha mais atrativo para o magistrado, tá bom, Nath? Então, se você quiser fazer em tópico, se você quiser colocar tudo junto, assim como eu falei, como você entendeu, que tem que ser tudo junto no texto corrido, você pode. Mas nas minhas pessoas eu separo. Dos fatos, o reclamante foi contratado no dia tal para exercer a função de operador de caixa, recebendo um salário de R$ 2.500 durante o período tal e tal, para trabalhar. Aí eu separo. Da carga horária, se tiver alguma hora extra, tá? Se não tiver hora extra, nem preciso criar um tópico, mas se tiver uma hora extra, da carga horária. Excelência, muito embora no contrato de trabalho escrito, conste lá que o reclamante foi contratado para trabalhar das 8 às 18 com 2 horas de intervalo, consta observar que ele trabalhava até às 20, conforme cartão de ponto anexo. Então, tem direito aí, portanto, a 2 horas extras por dia, que deve ter reflexo aí em todas as demais verbas. Então, eu separo, tá? O que é de importante, eu crio um tópico separado. O que não for de importante, eu não preciso nem falar, para que minha petição seja mais objetiva possível. Tá, Nath? Tá, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. E no caso da competência, se eu fui contratado em um local, mas presto serviço em outro, a predominância onde prestou o serviço. Isso. Outra coisa aqui que eu anotei, professor. Você disse que na fase de liquidação seria... anotei. Na fase de liquidação seria o valor certo e determinado, que você falou que era aquela fase que você ia chamar o contador. Sim. Tem que ser o certo e determinado, não é? Nessa fase. Porque o juiz, no final, ele vai te intimar. Ou ele vai liquidar a sentença, tá? Ou ele vai dizer aí quanto é, porque ele vai ter um contador do juízo, ou ele vai dizer, intime-se as partes para liquidar o julgado. Então, você liquida, apresenta o cálculo no processo, a outra parte pode impugnar esses cálculos ou pode concordar. Entendeu? Então, nesse momento, é o momento de você trazer o valor exato que seu cliente tem direito, conforme a sentença. Entendeu? No momento da inicial, não. Você vai trazer um valor estimado, que a gente viu que tem a possibilidade aí com a normativa do TST, tá? Mas, quando a sentença for prolatada, aí você vai ser chamado a liquidar se o juiz não o tiver feito. Beleza? E, professor, você poderia dar uma aula para a gente aí extra de cálculos aí, como é que faz? Esses cálculos aí, o que incide sobre o quê, entendeu? Uma forma bem simples. Eu não sei isso, não. Ninguém sabe, não. Depois a gente contrata um contador. Ninguém sabe, nem o básico desses cálculos aí. Vocês fizeram quanto na matéria de direito do trabalho? Professor, meu conhecimento de direito do trabalho é tão assim, escasso. Verdade. Eu acho, 1 e 2, e agora processo do trabalho. Eu acho. Trabalho 1 e 2 e processo. Estão falando com quem é processo de trabalho? Ana Paula. E direito de trabalho 1 e 2? Eu já fiz. Eu acho que muita gente já fez também processo do trabalho 2. O semestre passado. Com Ana Paula.
Foi Ana a Cláudia, Ana Cláudia, Mas foi. assim, o modelo das aulas não era esse modelo que a gente está tendo hoje, né? Tipo, desse semestre ao vivo. E quando o professor joga a aula gravada lá, acho que a gente fica desmotivada de assistir, de isso e daquilo. E Certo. tá muito deficiente, demais. E o E senhor direto, poderia mandar uma petição sua de trabalho, assim, pra gente. Um modelo pode, mais. sim, o trabalho que eu tenho tramitando nosso trabalho, eu posso abrir com vocês aqui um dia, que vocês quiserem, na tela, Ótimo, entendeu? pode. Pronto, pronto. Pode sim, vai Vem ser. cá, trabalho em dois, vocês fizeram com quem? Ana Cláudia. Não foi? Eu acho que foi. Ana No Cláudia. Não, trabalho foi não, tudo Ana Bárbara. Cláudia com a gente. Foi não, Hã? Ana Bárbara. Cláudia. No Trabalho trabalho foi Tive 1 Ana o. foi com a Paula. Ana Paula. Mas Puta, o todo mundo 2 já falando foi é com a Ana tempo. Cláudia. E processo de trabalho foi com a Ana Cláudia. Foi Beleza, isso, gente. Gabriela? A gente vai tentar aqui, gente. Foi isso. Claro, hã? Não, Pode falar. Bárbara perguntou, aí eu falei, foi isso, tá certo. Gente, claro que eu não vou conseguir. Isso aqui é uma aula de laboratório de prática, né? Eu parto do pressuposto que vocês já sabem. Direito de trabalho 1 e 2, processo de trabalho 1 e 2. Que a gente aqui é basicamente elaboração de peças. Mas vocês veem aí na minha aula que eu tento fazer um resumo, né? Eu tento fazer um resumo e cada peça que a gente for trabalhar especificamente, eu vou tentar trazer também direito material para vocês ficarem contextualizados com aquela peça, entendeu? É claro que eu não vou conseguir, muitas vezes, trazer o que vocês deram em 4 semestres de faculdade, tá? Pode Não vou trazer conseguir. conceito, professor. Pois Conceito é é, legal. Entendeu? conceito, essas Você coisas vai todas. sofrer. Não tem como, Nath, fazer isso tudo em um semestre de labo. Vocês entenderam? Porque Eu acho que é eu vou muito. virar ouvinte agora de trabalho 1 e 2. Mas é bom. É bom. Muita coisa de reforma trabalhista interessante. Tivemos aí também MP. Trabalho não foi tão deficiente, mas processo do trabalho foi demais. Eu não posso No julgar meu ninguém, caso foi até porque. trabalho 2. Mas eu acho Não, que foi porque a gente chegou, né, no meio da pandemia, que as aulas virou esse desastre todo, entendeu? é difícil comentar até do trabalho de outro colega, eu não faço isso, vocês me conhecem, mas eu vou tentar ao máximo aqui preencher alguma lacuna que vocês tenham, certo? Meu compromisso é esse, mas a minha função é elaboração de peças, fazer vocês elaborarem boas peças, tá? Aí o que eu Sem consegui, a teoria. exatamente, mais prático. Aí o que eu consegui trazer de teoria para vocês que o tempo seja possível, eu trago, sem problema algum. Tá certo, gente? Ei, professor, você vai mostrar a estrutura de alguma peça ou não? Vou. Ou é só assunto? Não, vou mostrar também. Hoje mesmo eu iria mostrar, mas dado o avançar da hora, eu posso até enviar para vocês no grupo a estrutura da petição inicial, entendeu? Inicial Esse trabalhista. material O livro, também vai enviar. o livro que eu estou adotando, gente, é esse aqui, ó. Desde quando eu. Edna, envia no grupo. Beleza. Prática trabalhista de Vitor Hugo, ó. Trouxe muitas peças boas para vocês e aí eu vou mandar para vocês em formato PDF para vocês analisarem. E eventualmente também posso abrir aqui o PJE, os processos trabalhistas que eu tenho em andamento para vocês visualizarem na prática como é o pedido de insalubridade, como é aí elaborado aí o laudo pelo perito, como a gente se manifesta, como a gente explana nossos quesitos naquela perícia, como a gente vai impugnar a perícia, tudo mais, entendeu? Então, eu pretendo fazer algo bacana com vocês, de uma forma bem prática, já que eu trabalho também há 12 anos com o direito do trabalho, então, possibilitando aí unir a teoria com a prática. A minha função é essa, certo? Aí, Eu consegui, Muito aí bem. na A minha próxima aula você esperança é pode assim. trazer, professor, a peça na para próxima mostrar aula, pra gente. pronto, eu abro um processo aqui para vocês na próxima aula. Ou então, quando eu tratar contestação, deixa eu ver se é na próxima aula. Não, a contestação é na segunda unidade, contestação trabalhista. Mas eu abro o processo, a gente analisa aqui uns 10, 15 minutos o processo, tá? Mas vai ser bacana, gente. Vocês vão
Eu vi que vocês estão muito curiosos, tá? Muito participativos, Cláudio, muito participativo, Natália, Bruna, todo mundo aqui. Então, isso estimula até o professor, tá? Quando vocês puderem, por favor, liguem as câmeras, que eu gosto de ver a reação de vocês. Eu, por exemplo, Bruna está balançando a cabeça, Jaiane também, Jader. Então, isso aproxima a gente e faz com que a gente não fique Eu para falando. dar tchau. Aí, Bárbara, para dar tchau. Faz com que a gente não fique falando com a parede, né, gente? É ruim ficar falando só para a tela aqui. E eu me sinto sozinho. Aí, Gabi ligou agora, tá com a boca inchada. Mas esse é o contato que eu preciso para ter o feedback, entendeu? Então, se não fosse Cláudio aqui participando, Bruna participando, vocês participando aqui comigo, eu ia ficar desestimulado. Eu ia ficar falando aqui sem nenhuma vontade, mas eu gosto dessa interação. Até porque vocês me ensinam muito com suas perguntas, tá? Então é muito interessante para todo mundo, inclusive para mim, que cresço muito com as intervenções de vocês, certo? A pergunta que não souber responder, vou ser bem transparente com vocês, vou buscar o conhecimento, porque estamos todos em busca de conhecimento, temos muita novidade do direito do trabalho, sobretudo em tempo de pandemia, tá? Então, vimos aí um MP que virou lei, vimos a redução do contrato de salário, vimos a redução da carga horária, a redução do salário, e vimos o questionamento se isso seria constitucional ou não, e vimos o entendimento do STF. Então, tudo, muita coisa nova e que nós estamos juntos formando todo o conhecimento. Claro que eu estou precisando fazer muita leitura para me adaptar a todo esse ambiente novo, tá? E todas essas mudanças trabalhistas, até porque vou ser indagado por vocês em muitas ocasiões. Então, eu preciso me preparar, que eu tenho feito há alguns meses, antes de iniciar essa aula, tendo que me atualizar com tudo que está acontecendo nesse contexto trabalhista, né? Fora a advocacia, tudo mais que eu tenho que continuar também. Então, estamos todos numa crescente. Então, eventuais falhas, me perdoem, tá? Mas vocês me conhecem, sabem que a humildade é que faz a pessoa crescer. Então, vamos buscar juntos esse conhecimento, tá? Não sou o dono da razão, não sou o dono do conhecimento, estamos aqui aprendendo juntos. Mas, claro que um pouco de tempo na frente, 12 anos trabalhando com isso, me dá alguma expertise em responder algumas coisas que eu já vivenciei, certo? Então, gente, espero que dê tudo bem. Gabriela Donato chegou agora, Valeu, foi? Pro. Gabriela Donato? Não? Com a câmera toda embaçada aí. Acompanhou a aula toda, Gabi? Limpa a câmera. Limpa a câmera aí, tá tudo embaçado. Acompanhou a aula? Gabriela? Agora sim. Acompanhou a aula toda? Tá mudo seu fone, seu microfone. Tá mudo o microfone. Ativa o microfone. Botão vermelho, ok. Aí. Assistiu a aula Consegui. toda? Não, Hein? cheguei tarde. Percebi. Eu só te testei. Então, Ei, eu vou levar falta? Liguei a câmera só pra perguntar se eu vou levar falta. o que é que você acha? Eu vou deixar você mesmo responder. Eu mereço falta. Merece falta, né? Eu Obrigado. esqueci. Ô, Matheus, eu esqueci, é sério mesmo. Eu só Da meia lembrei falta, porque... Se você Ei, Gabi, assistir, ajuda. se você assistir a minha aula toda, eu vou disponibilizar hoje. Se você assistir toda e me provar que assistiu, aí eu não dou falta. Ah, show, tá bom. Vai Você assistir? vai disponibilizar o link? Vou. Vai assistir? Se assistir Vou. toda, eu não vou dar falta. Beleza. Cadê Stephanie Araújo, que ficou de ligar a câmera semana passada, não ligou? Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Esse é o momento de ver quem tá comigo e quem não está, né? Vou até parar de gravar para não deixar ninguém constrangido. Espera aí. Interromper gravação. Interromper